é uma dúvida que chegou no nosso grupo de estudos e ninguém chegou a uma concordância. Os Imagina. animais serão, vamos lá, os animais serão humanos um dia? Nós já fomos pedras? Já fomos vegetais e animais? Entendi que passamos por todas essas fases, mas ninguém se entendeu no grupo a respeito disso. Confesso que fico com pena de saber que eles serão humanos. Aí eu coloquei entre que os animais, né? Na Sim. minha opinião, são muito melhores em amar do que nós. É com vocês. Olha, a gente, para poder fazer essa leitura, tem que pensar assim: nós somos hoje a espécie mais evoluída do planeta. Hoje, nós somos, sim. Ah, mas não, nós somos a mais evoluída. A gente pode ter erro, pode ter um monte de coisa, mas nós somos a espécie mais evoluída. Olha, olha a tecnologia, olha o que a gente constrói, olha a nossa linguagem. Nós somos a espécie mais evoluída. Lindo. Então, há 1 milhão de anos atrás, nós também éramos a espécie mais evoluída. Há 2 milhões, a gente também era. Há 5 milhões, há 10 milhões. Então, a gente sempre foi a espécie ponta de lança do planeta. Há 10 bilhões de anos atrás, não tinha homem. Há 2 milhões, não tinha homem. Então, nós éramos o pitecantrópode que naquele período existia. E se você for recuando na linhagem do ser humano para trás, você vai encontrar de maneira típica qual era a espécie que nós experimentávamos no natural processo da evolução anímica. Faz a evolução ao contrário, não vem de lá para cá, sai daqui para lá e você vai ver quais eram as espécies onde nós estávamos no período onde a espécie humana não existia. Puxa 10, 50, 100 milhões de anos e pergunta, nesse mecanismo de retorno, qual seria a espécie que estaria ligada à evolução que daria no homem? É ali que a gente estaria. E os animais que nos são inferiores? São os que deram origem aos que hoje são animais, mas que também estão em evolução. Nós, lá atrás, não éramos conscientes. Não éramos. Nós não tínhamos consciência de nós próprios. Então, a perspectiva é que, assim como o homem evoluiu, esses animais, a seu turno, também evoluirão. Do mesmo modo que o homem foi passando por espécies até chegar à condição hominal, esses animais eles estão num caminhar que lá na frente vai desembocar numa espécie consciente de si mesmo. Aí você usa a expressão na pergunta: eles serão homem um dia? Não, homens eles não vão ser, que homens somos nós. Eles serão um outro negócio, que eu não sei como é que vai chamar, mas serão uma espécie que raciocina, que tem consciência de si próprio. Se eu pudesse dizer, eu poderia dizer assim: nós somos a primeira espécie do planeta que assume a consciência. As outras virão, mas vai demorar milhões, centenas de milhões de anos para que isso aconteça. Não vai ser para agora. E esses princípios espirituais, eles vão se desenvolvendo, vai a caixa craniana crescendo até chegarem numa condição de consciência. Eu vou falar uma coisa aqui, mas não é para ninguém pensar que isso eu estou falando é no sentido absoluto. É só para a gente ter uma noção. Nós evoluímos aqui vindo dos primatas, não foi? Nossos antepassados eram primatas. Mas tem um filme, que esse filme não é espírita, mas é um filme só para a gente olhar, o filme Avatar. Já viram o filme Avatar? Existem seres inteligentes lá, que têm consciência de si mesmos, mas eles não evoluíram dos primatas, eles evoluíram dos felinos. Pode olhar que eles têm uma estrutura felina que evoluiu para uma organização parecida com a humana. Eles não são seres humanos, mas eles vão evoluir dentro das suas espécies, caminhando na direção da consciência de si próprios. Então, num futuro, se a gente for considerar a evolução
como ela é, ou seja, um fenômeno que ainda não acabou e que todo mundo continua evoluindo, que um dia essas espécies também vão ganhar consciência de si próprios. Então, sim, nós já fomos animais e já fomos vegetais também. Existe uma forma de vida chamada zoófito. O zoófito, ele é ao mesmo tempo animal e vegetal. Tem características de animal, mas tem característica de vegetal. É a transição de um reino para o outro. Quando a gente transitou do reino vegetal para o reino animal, o zoófito é a ponte que conecta esses dois reinos. E aí você fala, a gente foi pedra um dia? Parece assim que a gente foi pedra no sentido de que a pedra pensa, a pedra fala. Os espíritos, eles não encarnam na pedra, porque ele encarna em corpos orgânicos. Então, ele encarna numa planta, o princípio espiritual encarna numa planta, encarna num animal, encarna num fungo, encarna num zoófito, sim, encarna num ser humano, beleza. Num ser inanimado, ele não encarna, porque a encarnação pressupõe nascimento, né? Todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz e morre. A pedra não tem essa estrutura. Então, o ser humano, o princípio espiritual, ele não encarna numa pedra, senão ele ia ter que ter encarnação e desencarnar da pedra. Não é isso. Ele experiencia, ele experimenta no reino mineral. E o que é experimentar? Ele aprende a organização molecular. Ele aprende como é que as moléculas se estruturam. Procure um estudo, até no ensino médio tem, Teoria Heterotrófica da Origem da Vida, de Alexander Ivanovich Oparin, de 1935. Esse estudo diz que antes da primeira célula, haviam estruturas que eram as organelas individualmente, que eram os coacervados. Os coacervados vieram dos coloides. Os coloides vieram das proteínas. As proteínas vieram dos aminoácidos. Então, é essa caminhada que a gente foi fazendo. A gente foi experienciando, aprendendo eu não estava encarnado numa molécula, mas eu aprendi como é que a molécula se conecta. Eu aprendi como é que os elementos se combinam. E no exercício desse processo, a gente chegou até essa condição. Sugiro consultar a pergunta 540 de O Livro dos Espíritos. É uma pergunta de resposta longa, que o final dela termina assim. É assim que tudo serve e que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Ponto. Maravilhosa lei de harmonia que o vosso acanhado espírito não pode aprender em seu conjunto. Era 1857, a teoria de Darwin sairia em 1859, então, como a gente não conseguia entender ainda, essa mensagem é colocada dessa forma dentro da obra básica, mas a gente entende aí a compreensão da evolução desde o átomo primitivo até o anjo, que um dia começou por ser átomo, ou seja, o anjo um dia foi um átomo primitivo. Quem tiver coragem pode ler o livro Evolução em Dois Mundos, e é aconselhável que tenha do lado um outro livrinho chamado Elucidário da Evolução em Dois Mundos. Esse o nome já diz, o processo evolutivo aqui e no mundo espiritual, como ele se dá, esse encadeamento harmônico, sem pulo. Eu fui coelho, agora eu vou ser gato. Esquece isso, não tem nada a ver. Essa evolução harmônica do espírito e da nossa roupagem, tá bom? E também fala alguma coisa sobre isso no livro, na introdução, o capítulo 1, no início do livro A Caminho da Luz, ele fala bastante sobre isso. Este é o livro que a Sâmia citou,
Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e este é o Elucidário do Evolução em Dois Mundos. O que é o elucidário? Ele é um vocabulário. Aqui tem as palavras que são usadas na obra, e que são palavras muito difíceis, são da biologia, aí aqui ele vem trabalhando os conceitos, por exemplo. O que é uma biossíntese, uma catalase, sei lá, catálise, célula, ele vai definindo todos os termos técnicos que essa obra possui. Ela é muito complexa, muito não, ela é complexa, elucidar ajuda muito.